Olá, meninos, tudo bem? Aqui é a professora Elisângela Genove e hoje a gente vem com mais uma revisão, né? Vale a pena ouvir de novo das aulas desses dias, desses últimos 15 dias, certo? Bom, então vamos revisar um pouquinho do que a gente tem estudado nesses dias para os alunos que estão com dificuldade, que estão longe devido à situação que nós estamos vivendo, ok? Bom, então vamos relembrar um pouquinho o que a gente estudou para a gente dar início ao nosso conteúdo, certo? É possível viver sem verdade? Foi o nosso último conteúdo. Nós trabalhamos se era possível viver sem verdade. E nós trouxemos uma discussão que era o relativismo e a refutação. Nós trabalhamos esse contexto dentro da verdade absoluta e a gente vai retomar um pouquinho do que a gente trabalhou. Ok? Bom, o que é o relativismo? Então, o relativismo entende que não há nenhuma verdade absoluta e nem no âmbito moral e nem no campo cultural. Por isso, propõe uma abordagem cultural e moral sem julgamento, preconceitos ou preconcebidos. Diante dessa análise, nós vimos nas aulas anteriores que tem o relativismo individual, coletivo, e dentro dessa relação do que é verdade, o que entende o que é verdade, não há uma verdade absoluta, como nós trouxemos esse questionamento. É possível viver sem verdade? Há uma verdade absoluta? Bom, nessa perspectiva, há relatividade entre o verdadeiro e o falso, entre o belo e o feio, entre o bem e o mal. O outro termo que nós também trabalhamos foi a da relação que seria do homem dotados de individualidade, de subjetividade irredutíveis, sendo o homem capaz de pensar e conceber todos esses conhecimentos. Dessa forma, então, nós trabalhamos que não existe uma verdade inegável, porém apenas verdades relativas do que é verdade para mim, do que é verdade para você. Sendo assim, não há possibilidade de rejeitar qualquer asserção ou negação. Vamos lembrar, refutação. Professora, não lembro o que é refutação. Refutação é um argumento que busca contestar ou provar como falsa uma tese ou uma afirmação. Seja acerca do que for, sempre é possível, através da habilidade da retórica, do discurso, fazer um discurso que irá destruir o que aparentava ser verdade mais que sólida, ou seja, verdade absoluta. Então nós estudamos que a refutação, ela vem não para desconstruir o que é verdade, mas sim clarear o que é verdade. Então, refutado os argumentos de alguns autores, nós vimos, e eu peço que vocês anotem, tá, ok? No caderno, o que é a refutação. Vamos voltar. Refutado, kkk, o que? Hashtag refuta. Então, argumento que busca contestar ou comprovar ou falsa uma tese ou uma afirmação. Então, não é simplesmente falar não é verdadeiro, você tem que ter argumentos. E os sofistas, eles tinham uma retórica muito importante de contestar o que era dito como verdade absoluta. E a gente entra no nosso conteúdo, filosofia crítica. O que eu posso saber? Então, o que é possível saber? O que é verdade? A partir de alguns argumentos de Descartes, surgiram importantes correntes filosóficas na modernidade, que eram os racionalistas e os empiristas. O que os racionalistas eles criticavam? Eles acreditavam que a verdade se encontra no pensamento, que é a metafísica. Lembra da teoria de Platão? Está no campo das ideias. A justificação do conhecimento para além da experiência. Então, é possível ter experiência, então eu tenho aquilo como realidade. É possível, e possível, né? E os empiristas, eles tinham na qual os homens se incluem. Ou seja, eles acreditavam que todo conhecimento provém da percepção e da experiência. Então, tudo que o homem sabe, ele percebeu em algum momento e ele teve a experiência de saber o que era aquilo. Para eles, além disso, a metafísica é uma quimera. Professora, você discutiu isso em sala. A quimera, ela seria
o quê? A ilusão produzida pela imaginação, pela fantasia, sem fundamento real. Então, professora, eles acreditavam que essa quimera, elas não tinham, né, nenhum fundo de verdade. Então, elas poderiam ser questionadas. Daí, a refutação. Diante dessa perspectiva filosófica, a filosofia alemã de Immanuel Kant, ele buscou elaborar uma nova perspectiva que superasse a oposição estabelecida pelos racionalistas e pelos empiristas. Ele classificou, então, a sua investigação filosófica como uma crítica, experiência e razão. Lembra? A crítica kantiana baseava-se em tentar encontrar respostas adequadas para o conhecimento da razão e das possibilidades de conhecimento, especialmente dentro da metafísica abordada por Platão. Na época de Kant, 3 eram as questões fundamentais da metafísica, questões que não podem ser respondidas pela experiência. Quais eram elas? A existência da alma, a existência de Deus e a liberdade. Com isso, Kant ele vai trazer o racionalismo e o empirismo. Então, as diferenças que nós abordamos, quais são elas? Então, eles tratavam experiência e razão, ok? Então, o empirismo, o racionalismo, na verdade, então, a experiência, e o empirismo, a razão. Aliás, o empirismo, a experiência, e o racionalismo, a razão. Para os racionalistas, né, para o racionalismo, o homem ele pode chegar pela razão às verdades de valor absoluto, verdades absolutas, seja a partir de fatos, os quais ultrapassado a mera força dos sentidos. O homem pode, com sua força da razão, ele abstrair e atingir condições transcendentes do mundo, a partir do quê? Da própria e da pura intuição que prescinde dos fatos. O que o racionalismo ele buscava, na verdade, era conhecer a essência das coisas, a essência do que era verdade. Por isso, não se prendia a fatos ou ao mundo sensível. Lembra que o mundo sensível ele tem a ver com os sentidos, o olfato, o paladar, o toque. Mas ele afirmava que a razão humana poderia transcender a esse pensamento e chegar a um conhecimento de realidade transcendental, pelas forças da abstração e das contestações racionais, daquilo que ele não podia tocar. Então, ele contestava algo dentro da razão, algo do lógico. Doutrina segundo a qual todo conhecimento, ela provém unicamente da experiência. Lembra que eu comentei com vocês? Experiência dos sentidos. Então, a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Limitando-se o que poderia ser captado pelo mundo externo, pelos sentidos, ou do mundo subjetivo, pela introspecção, descartadas as verdades reveladas e transcendentais do misticismo, ou a priori, né, inatas do racionalismo. Então, não tinha como se pensar isso se não fosse percebido através da experiência. Para Kant, a filosofia moderna encontra-se diferentes usos da razão, que nós estudamos também no início. O uso da teoria, que lembra da ciência, a comprovação, o uso prático, que é o moral, e o uso especulativo, que é o lógico. Então, a filosofia, ela tem esses usos da razão. E vamos relembrar as problemáticas. Qual que é a problemática? O conhecimento. É algo positivo, esse conhecimento? É possível, ele é passível de discussão? Se você fez esse questionamento e é passível de discussão, nós temos aí o que posso saber então. E a gente entra na crítica da filosofia. Intuição e entendimento. Ao analisar a experiência humana, Kant buscou aquilo sem o qual ele não seria possível. Então, o que o homem não seria possível sem aquele conhecimento? Quando pensamos sobre qualquer coisa, percebemos que não há absolutamente nada que possa acontecer fora do espaço e do tempo. Isto que o Kant ele trouxe é o mesmo que dizer que espaço e tempo são objetos como outros qualquer. A intuição kantiana de que só podem ser experimentados os objetos
por meio de espaço e de tempo. Levou à conclusão de que os dois não são de forma a priori, através da experiência, e que não há experiência humana sem elas. Então não há experiência humana fora do espaço e fora de um tempo. Para Kant, não há experiência então sem conceitos ou modo de classificar esses objetos. Então o que ele fez? Ele buscou comprovar que existem conceitos puros ou categorias, né, de conceitos que não podem ser extraídos da experiência, mas ao contrário, os constrói e sem os quais não havia conhecimento algum ou coisas do mundo. Para ele, o que importava é que não caísse na aporia, lembra? O impasse. Então não era interessante trazer uma discussão e que ficasse na mesma, no impasse, num paradoxo diante da tentativa de resolver uma problemática. Ele falava que não era interessante que caísse na aporia do cético, que precisasse de comprovação de tudo. E ele fala assim, olha, a experiência do sensível ficou conhecida como revolução corpênica de Kant. Essas ideias que ele apresenta foi tratada como crítica pura da razão. E dentro dessa crítica pura da razão, a gente traz a discussão, o que posso saber? Para a razão prática, o que deve fazer? Kant ele abriu então espaço para aquilo que não podemos conhecer, coisas que está além da nossa experiência sensível, mas sobre as coisas que podemos pensar. Lembra daquele conteúdo que nós trabalhamos do real, superreal, além do real? Pois então, algo que está além do que eu posso imaginar. Esse pensamento que Kant ele traz essa discussão, ele é necessário, pois norteava algumas ações, aquilo que não era concebível na prática. Por exemplo, professora, a liberdade. A liberdade é uma dessas ações que você não consegue, você concebe ela através do pensamento. E para usá-la no nosso cotidiano, é preciso que ela seja possível. Então, como provar que isso é verdade então? Como provar que a liberdade ela faz parte do nosso cotidiano? Como provar que a liberdade não é apenas um conceito? Então, Kant, como muitas coisas não podem conhecer, mas nós podemos pensar. E a liberdade é uma dessas ideias. Se a liberdade não fosse possível, nossas ações também não seriam definidas pelas regras da natureza e segundo uma cadeia de causa. Vamos pegar um exemplo. Imagina um cachorro. Você cria ele desde filhote, mas em algum momento ele, por estar estressado ou uma brincadeira ele te morde. Então ele faz parte da regra da natureza. Então ele vai fazer aquilo porque é dele. Já o ser humano ele tem a liberdade de ação. E a filosofia ela traz essa concepção de conhecer o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Sendo assim, não poderíamos nós considerar então responsáveis pelo que fazemos, pois tudo seria predeterminado pela natureza das coisas. Então eu não posso castigar o meu animalzinho por ter me mordido, porque é dele, é da natureza dele morder, mas não é da natureza do homem, porque o homem ele tem a liberdade de escolha. E traz então o que é certo, o que é errado, o que eu tenho fé. Fé na onde? Fé na razão. E o que razão é essa? Do que é certo, do que é errado. Concepção de liberdade. Chegando então na Idade Média, vamos voltar lá atrás para a gente entender um pouquinho, vamos buscar esse conhecer, vamos buscar na internet. Então a gente buscou entender o quê? Buscava-se então conciliar a fé com a razão. Eles falavam que até então a fé era em Deus, tudo a crença na Idade Média norteava porque Deus quis. Só que essa concepção, após toda essa contestação, mudou. Ele falava assim, que buscava conciliar a fé com a razão. O método utilizado é o da disputa, baseando-se no silogismo aristotélico. Partia de uma intuição primária e, através das controvérsias, caminhava até as últimas consequências do tema proposto. A finalidade era desenvolver o raciocínio lógico, que as pessoas deveriam ter fé, mas essa fé não poderia superar a razão. Agora, o objeto de estudo deixou de ser a fé e passa a ser a razão.
Com a limitação do conhecimento, Kant ele fala sobre abrir espaço para a fé quanto para a moral. É na crítica da razão que se faz uma abordagem sobre a aplicação da razão na condução, naquilo que ele fez uma análise das ações com o intuito de buscar o princípio do que era moralidade, do que era moral. E aí você me pergunta, então, já que ele buscou entender isso, fé, no que seria moralmente correto, então o que é moral? Mas então a gente vai entender esse conceito. Moral, ele representa os hábitos e costumes de uma determinada sociedade, enquanto a ética é o comportamento moral do indivíduo racionalizado em uma espécie de filosofia de moral, do que é certo, do que é errado para determinada sociedade. Filosofia versus ciências. Vivemos então em uma sociedade que enfatiza seus pensamentos na busca das respostas aparentemente incontestáveis, na certeza sobre o conhecimento, na resolução do problema. E o problema que nós estamos discutindo, a questão da liberdade, o que é certo, o que é errado. Pensando assim, não será a filosofia que irá satisfazer tal necessidade? Pois então, a filosofia ela não traz certeza do que é verdade. Ela traz um questionamento e te impulsiona a buscar o que é verdade. Lembrando que a verdade ela está muito atrelada ao conceito de moral. Ao conceito de moral e que ele é imposto por determinada sociedade. Essa é a verdade. Está constante no processo de mudança, despertando no filósofo o conceito e as características não percebidas anteriormente, não questionadas, tentando então a partir de agora encontrar o que é verdade. Diante de tantas mudanças e às vezes incertezas, faz com que pensamos como filósofos e que nós procuramos entender através da importância do conhecimento técnico-científico. E aqui tem uma tirinha, aliás, uma chargezinha que fala assim, quem é você? Ele fala assim, não tenho mais certeza de nada. Então, a única certeza que tenho é que nada sei. Essa frase, ela é uma citação filosófica, porque você não tem certeza de nada, porque não há verdade absoluta. Porque a única certeza que tenho é que não tenho certeza de nada. Então, voltando lá atrás do conceito filosófico, vamos relembrar, forçando aí a massa cerebral, professor, a palavra filosofia. A filosofia, então, ela significa amor à amizade, sofia, sabedoria ou conhecimento. Nós vamos relembrar que, inclusive, foi uma atividade, que foi na atividade extra 1, que ela faz referência a Pitágoras, que atribuiu a invenção dessa palavra. Quando solicitado por um rei a demonstração de seu saber, disse que ele não era sábio, mas filósofo. E ele reperguntou, mas o que seria um filósofo? Ele falou assim, o filósofo é um amigo da sabedoria. Então, daí o significado, amizade, amigo do saber, amigo da sabedoria, Então, essa fala, ela faz referência a Pitágoras, que ele falou que ele não era sábio, ele era filósofo. Então, anotando outras explicações do que seria filosofia. Para Platão, a filosofia tem um fim mais prático, mais moral. E é a grande ciência que resolve, então, todos os problemas que nós trabalhamos lá no conteúdo sobre os problemas filosóficos. Este fim prático, da filosofia, ela se concentra, ela está no conceito intelectual, que através de especulação do conhecimento científico, ele chega do que seria verdade. Lembrando que não há verdade absoluta, e sim verdades. Então, aí você pergunta, professora, não sei, então, o que posso saber? E agora? O que eu posso saber? Bom, Platão mostra que o amor a filo, amor ou amizade, é a carência, o desejo de algo que não se tem. Então, já que você não sabe, você vai procurar o philos. Então, desenvolver o desejo de entender sobre algo. Logo, então, a filosofia é o recurso para você buscar o que você precisa. E o filósofo não é aquele que possui o saber, mas sim aquele que busca conhecer continuamente. E aí voltamos ao questionamento: o que posso saber? Dessa forma, a filosofia ela toma como objeto
o estudo do conhecimento, seja qual conhecimento, sobre qualquer coisa, desde que você queira saber. Mas então, professora, o que é o conhecimento? O conhecimento é o ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência, do racionalismo, do empirismo. Vamos relembrar que o racionalismo ele é a razão e o empirismo é a experiência, certo? E aqui a gente para por aqui a nossa aula, porque continua na próxima aula e assim vocês conseguem ir junto com a turminha, fechou? Então, hashtag vale a pena ouvir de novo. Muito obrigada, até mais, pessoal!